Agora danou-se, 1h54. Eu perdi aqui Afonso, eu queria que você, por gentileza, mandasse de novo aqui aperte o biloto aí e mande a sua mensagem de novo, meu amigo, que eu acabei perdendo aqui a sua mensagem. Por gentileza, que eu acho importante a crítica que você fez aqui. Por favor, Afonso, mande de novo, que eu perdi aqui a sua coisa. Eu sou muito barbeiro. Ô José, eu queria que, o exemplo que você me passou aqui foi um exemplo muito singular. Você falou que nas comunidades rurais, em algumas, você tem aparelhos públicos importantes. E você citou um deles, a escola. Você citou a estrutura, porque lá tem telefonia, tem energia elétrica, tem a escola. Mas não tem a política agrícola. Aí então o que acontece? O jovem que é formado nessa escola, ele é formado com referenciais que não estão na agricultura, estão na cidade, não é? Então, até nisso, a ausência de uma política pública na agricultura fomenta, né? Você forma uma geração que não encontra na área rural uma referência de vida, né? Não, e assim, é um contrassenso de política, né? É um contrassenso de política, Porque sem dúvida nenhuma. O governo leva a escola, tem lugares que tem posto de saúde na BR, leva tudo isto, e depois temos escolas fechadas porque foi estimulado a sair da escola, a sair da zona rural para ir para a cidade, para a periferia. Olha só, o investimento com merenda, com educação, tem iluminação, que muitas distantes, onde não tem a rede elétrica contínua, mas tem o painel solar, que é energia do mesmo jeito, né? Tem o professor capacitado, né? O professor, todos são formados. Mas aí o governo não conversa entre si, né? O governo não conversa entre si. Esse é um dos maiores problemas do Estado. Você vai para uma reunião com o governo, tem um secretário de produção, o Iterac não está presente. Que produção sem regularização? Né? O próprio do meio ambiente. Por quê? Porque a produção ela tem a ver com o quê? A regularização, a legalização com a política que vai ser implantada. Se você não tem esse diálogo institucional... Como é que está o quadro da regularização fundiária em Tarauacá? Nós temos um passivo muito grande. De quanto? Já desde o governo passado. Nós tivemos, inclusive, assim, um calote de regularização fundiária. Ah, é? De quem? Quem que deu? O governador Tião Viana se reelegeu dando título frio em Tarauacá. Deu mais de 500 títulos. Até hoje estão irregulares. Igual que o presidente Bolsonaro deu outro dia aqui. Levou gente do estado todo, levou ônibus, botou lá na escola. Quando o pessoal foi no cartório, veio no INCRA para tirar o CCIR, o funcionário do INCRA, a dona Linda, foi bem enfática. Essa área não está georreferenciada, deu sobreposição. Deu um problema lá. Eu sei que, resumindo... Em qual área que foi isso aí? Na Morongaba. Morongaba, em Tarauacá. Em Tarauacá. Só que o Tião saiu, né? Ele saiu em 2018 e o problema é de quem assume o governo. E o Iterac não deu conselho. E desde quando o governo assumiu, nós estamos nessa luta dessa regularização fundiária, dessa propriedade da Morongaba. Também até hoje não saiu. Agora, porque não tem recurso, né? Então, agora já teve duas, já está na terceira visita, que o Iterac foi refazer um levantamento de campo onde deu a sobreposição para ano que vem entregar o título. Olha só, o descaso com o setor produtivo. Ficou pequeno, né? Não, porque isso aí é pequeno, né? Porque se for grande... Todos pequenos produtores. É, isso é que é o fogo. Olha aqui o Afonso mandou, obrigado Afonso. Afonso da Silva Maia, lá do Ramal Eletrônico, é isso mesmo? No Quinari. Boa tarde, estou vendo aqui a entrevista do rapaz. A gente concorda o que ele fala, porque a gente vê muito falar em dinheiro para a preservação do meio ambiente na região amazônica. Mas esse dinheiro, eu acho que tem que chegar na ponta, que é no produtor. A gente só vê chegando nessas horas ambientalistas, não sei mais o quê, e na verdade um dia, para chegar, não chega até a ponta, né, meu irmão? Isso é uma lástima. O dinheiro para chegar, na verdade, onde tem que chegar, ele não chega. E aqui ele já coloca essa ideia dos recursos do Fundo Amazônia, que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, vai ter que dar um jeito para que as coisas aconteçam, né? E tem a captação do governo também com as áreas que preserva, né? O governo da Florestania já começou errado assim, criou reservas ao arrepio da lei. Não reconheceu o direito de quem estava lá,
O município do Jordão, por exemplo, passou a pista de pouso, tem o Igarapé, é uma reserva, atravessou uma reserva. Não reconheceu o direito de quem estava lá, foi tomando na marra. Tarauacá criou-se outras reservas para captar recurso fora e a gente não vê contrapartida nenhuma. O produtor está lá abandonado para manter a reserva no chicote. A cidade com lixão a céu aberto e esgoto não recebe desse recurso, porque tudo tem um investimento. Se lá no campo, lá na zona rural, é floresta a ideia, o que é captado fundo da Amazônia, não vamos botar em caminhonete, em helicóptero para perseguir, não. Vamos fazer, sabe o quê? Vamos pegar a cidade e vamos adequar ela à realidade. Essa coisa do helicóptero que você está falando, eu me lembro que essa unidade que você se refere fica ali entre o Liberdade e Cruzeiro do Sul, é isso? Fica do Acural ao Liberdade. Acural ao Liberdade, exatamente. É a Unidade de Gestão Ambiental Integrada, a UGAI. E ali é um ponto de referência que deveria servir para os gestores, os servidores públicos, saírem dali para as regiões mais isoladas, mas para atender, para auxiliar, né? Exatamente, a ideia é essa. Aqui uma pergunta do Lucas da Vila Acre, bem interessante. Boa tarde, José. Qual a sua expectativa para o novo governo de Lula em relação ao trato com o agricultor, o homem do campo, o pequeno produtor? Apoio ou perseguição? Aí, o Lucas está dialogando com que você, com os seus medos aí, o José. Eu estava até comentando aqui, pelo histórico do passado, se eles vierem do mesmo jeito, está todo mundo muito apreensivo. Muito apreensivo. Até porque, assim, ó, nós estamos numa região nova. Se você olhar o mapa do Acre, você vai ver que nessa região, Rio Branco, Bujari, aqui em torno, você vai ver um aberto interessante, né? E depois você mal vê o risco da BR indo para o interior, para o lado de Cruzeiro do Sul. Então a nossa região é uma região nova. Sempre teve um índice de desmate diferentemente daqui, que já são áreas consolidadas, onde teve as primeiras fazendas. Então lá é uma área de expansão, na verdade. E no governo passado deles foi muito reprimido, né? Foi muito difícil para o produtor. Tanto é que teve esse passivo imenso desse êxodo rural, que é o que nos causa problema até hoje. E aí você tem receio em relação à gestão de Lula em função disso, desse histórico? Sem dúvida nenhuma, está todo mundo apreensivo. E Marina em especial, tem alguma? Nossa Senhora, essa aí é que... Então assim, e o pior, como ela não se elegeu, eu, Marina, sou candidata e quero ser presidente, o povo não deu esse mandato, o pior, ela entrar por um atalho. Por quê? Porque na medida que ela fez essa junção e apresentou ali 2 folhas das intenções dela para poder o candidato que ganhou aceitar ela, não, tranquilo, isso aí eu vou cumprir com você. As maldades estão todas ali dentro. Lógico. Mas você já parte do princípio que é uma maldade? Lógico, porque as condições que ela colocou, se o povo quisesse aquilo, ela candidata, como ela foi, teria sido eleita. Então, teria tido a carta branca para ela executar o que tem na cabeça dela. Agora ela pegou um atalho. Deus queira que o Lula não deixe ela vir com essa maldade toda. Porque a gente dela já não espera muita coisa, para falar a verdade. Você concorda com o raciocínio, com a informação de que a alimentação, de uma maneira geral, de uma maneira genérica, o alimento na mesa do brasileiro, quem garante é o pequeno produtor? Sem dúvida. Sem dúvida. E no Acre principalmente. E no Acre principalmente. 95% da produção. O presidente que se elegeu, o presidente Lula, tem na retórica o combate à fome. Política de combate à fome. E isso é uma agenda muito cara para ele. Tomara que se sobreponha à ideia da Marina. Não, então, mas se combater a fome, nós precisamos necessariamente viabilizar o pequeno produtor, qual seria a lógica de perseguir o pequeno produtor? Aí é da cabeça dela, porque o histórico dela nos faz ter esse receio, né? Justamente essa é a nossa apreensão, porque para nós é uma grande injustiça. Porque o cara que está morando lá numa área rural, a nossa estrada já não é tão boa, né? Não é tão, ela está se desmanchando, né? Então, já para mim não falar mais, então, já não é tão boa, nós não temos praticamente ramais. Então o cara lá está meio que se vira. Evoluiu. O Fernando Henrique criou o Luz para Todos, o Lula avançou bastante, a Dilma avançou. Não, o Fernando Henrique foi o Luz no Campo. Luz no Campo. E o Lula, Luz... mudou só o nome, era o programa e tal. Mas resumindo... Mas o Fernando Henrique pagava um pouquinho, lembra? Melhorou, ampliou. Então, chegou um conforto melhor para a zona rural, mas assim, não chegou a política para mudar a produção.
Entendi. Não, Né? falta Então, política agrícola. O que você está o exigindo que é que isso. acontece? Você tem uma casa aqui na área rural, você tem energia, tem tudo, mas se você não produzir, você está com a energia ali, você não tem condição nem de pagar a conta. Você vai ser um produtor, Endividado. não, um produtor dentro do programa social, que não era para ele. Aquele programa social é para quem está em baixo risco, numa periferia e tal. Certo, Né? correto. Então, entendeu? Ele é para quê? Se já teve a luz, o programa que criou a luz, a dignidade no campo, ele com a sua produção, ele se sustenta e gera riqueza. Para o seu sustento e para a comunidade que ele está lá inserido. E o excedente ele comercializa. Né? Exatamente. Bom, então, na tua avaliação, você é uma pessoa que tem interlocução com a Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, percebe-se que você participa, pela tua fala, você participa de alguns fóruns importantes. Com o governo do Gladson agora, o segundo mandato, que o pessoal brinca que é o que vai valer, né? É o valendo. O que ele não pode errar na pequena agricultura? Agricultura de base familiar, estou me referindo a essa agricultura. Assim, ó, sobre a federação, inclusive eu faço parte da federação também. Né? Teve uma eleição esse ano e fomos convidados e a gente aceitou, fazendo parte da gestão atual. O foco da federação hoje é ampliar sindicatos. Né? Tinha 5, vai ter 8, a meta para o ano que vem é ter 12 a 14, deixar isso estruturado, porque dentro do programa Senar da federação, nós estamos dando muito apoio, prestando serviço aos nossos sócios e produtores. Cursos, capacitando, ajudando no crédito. Os sindicatos hoje emitem, antes era DAP, agora é CAF. Nós temos consultores que são treinados pelo Senar para fazer ITR. Então, assim, toda uma legalidade para o produtor, uma orientação até jurídica. Buscamos parcerias, os produtores nossos que foram multados, nós fizemos uma reunião com a defensora em Tarauacá para que ela faça a defesa dos que se enquadram na agricultura familiar. Logicamente, os que passam disso ficam fora. Mas, assim, da política do Gladson, ele tem um desafio dele mesmo. Por quê? No meu modo de ver, ele só perdeu para... Tirando Deus, ele é o cara no Acre, politicamente. Não precisa de aliado, não precisa de isso e aquilo, tá lá. Só que ele tem um grande poder. Só que esse poder, se ele não mostrar ação, porque não vai ter mais pandemia para dizer que não agiu pela pandemia. Não vai ter mais aquele recurso que teve durante a pandemia com o pessoal parado. Então o que é que ele vai ter que ter? Ação. Se ele não mostrar essa ação, no meu ponto de vista, esse poderio todo dele vai se virar contra ele. E o que você está vendo aí, as movimentações que você está vendo, a equipe que está posta, você está alimentando alguma expectativa? Então, eu sou assim, ó, eu venho de uma origem humilde, eu venho de pequeno produtor da agricultura familiar, consegui crescer, montar a empresa, eu tenho, né, esse lado, essa visão de empreendedor. Então, assim, para mim te responder isso, eu vou ter que dar uma sacudida aqui na minha resposta. Assim, ó, para mim é muito difícil eu ver de uma forma de administrar o Estado nosso, que ele tem umas coisas peculiares. Nosso Estado é pequeno, tem muito dinheiro, mal gerido, porque nós temos uma população beneficiada sugando, agarrada no osso do Estado. Né? Se você olhar gestões anteriores, criou-se secretário adjunto, era acomodação de aliado político. O que isso gera? Gera falta de recurso para implantar a política agrícola que o produtor paga a conta. Né? Então, assim, e nesse governo, dessa forma, como que tu consegue enquadrar, aceitar o estado mais pobre do Brasil pagar aposentadoria para ex-governador e não ter política de produção? Como tu consegue aceitar um secretário de Estado do Acre, o estado mais pobre do Brasil, ganhar mais que um secretário do estado mais rico do Brasil, que é São Paulo? É muito difícil. Então, assim, o nosso Estado, ele precisa de um choque de gestão. Se o governador, com esse poderio dele, tiver a capacidade de fazer isso, ele vai fazer uma excelente gestão. Se não tiver, e outra coisa, colocar gente capacitado. Olha só, a assistente social Wanda Matos está lembrando o seguinte: produtor rural precisa de crédito, a TER, que é Assistência Técnica e Extensão Rural, e estradas acessíveis. Não deixe esquecer o PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então ela está nos lembrando desses detalhes aqui na nossa conversa, o Zé. Inclusive, assim, ó, pela nossa entidade, nós temos a TEG, né, que é do Senar.
Sebrae é para o comércio, o Senai é para a atividade rural, nós temos a TEGS para dar assistência. Então, é por isso que estamos expandindo nossos sindicatos, justamente para quê? Para ocupar o espaço que o governo não ocupa, com essa assistência. E tem o PA, sem dúvida, que os produtores vendem tanto para o Estado, como também tem uma lei que a Prefeitura, para merenda escolar, né? Vamos estabelecer nosso tempo já acabou, mas vamos estabelecer um pacto aqui? Eu e você? Pode ser. Eu, você e o Gazeta Entrevista. Nos 6 primeiros meses do governo de Lula, se houver problemas dessa natureza que você está denunciando aqui, de abuso de autoridade, de gestores, de um IBAMA, de um ICMBio, que não compreende a importância do pequeno produtor lá no Tarauacá, você pode vir aqui e pode trazer mais os teus colegas que foram vítimas, pode ser? Eu te agradeço, não vai ser nos 6 primeiros meses não. Se acontecer, eu já te ligo. Ó, Itan, o negócio tá sério Mas aqui. vamos dar um fôlego aí, ó, pelo menos para esquentar Nós a não cadeira. aguentamos 6 meses, nós já passamos muito tempo, 14 anos. Então tá bom, vamos deixar assim. Se você tiver depois do 1º de janeiro. Sim, Tá depois bom? que assumir, eu te falo, ó, Itan, o negócio tá pegando. Então vamos embora. Então tá Feito combinado. o pacto. Tá feito. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Zé, pela tua participação aqui. Eu que agradeço, meu irmão, a oportunidade, a todos os seus telespectadores. E estamos às ordens. Muito obrigado mesmo. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.